Não, tava pensando aqui no que você tava falando, é que eu tava parando de chegar perguntas aqui, ó. Tem duas perguntas aqui. Eu vou começar aqui pela da Érica. Érica, muito obrigado pela sua mensagem, tá? Érica Natiele. Ai, Qual o minha interesse... namorada. Ah, é? Pô, agora tu quer fazer uma declaração. Mas Érica. muito obrigado. Qual o interesse dos militares em utilizar o futebol nas campanhas nacionalistas e nas propagandas políticas? Sim, sim. Como eu mencionei, o futebol no Brasil sempre teve esse apelo popular, muito forte. Então, assim, quando o regime ditatorial se instala em 64, o governo militar ele vai tentar associar qualquer imagem de sucesso, né, que, digamos, que esteja em vigência no Brasil, à ditadura. Então, assim, o futebol era algo de sucesso. Se a gente pensar que o golpe se deu em 64, o Brasil havia recentemente sido bicampeão do mundo, Com a né? seleção de 58 e Garrincha, né? 62. Então, assim, principalmente a partir dos anos 70, a ditadura tenta, digamos, puxar o futebol para si, do tipo, olha, o futebol é o espelho do sucesso do Brasil e, por consequência, a ditadura abraça esse A sistema. E taça dentro, do mundo é a nossa, taça do né? mundo é nossa. E dentro daquele espelho, olha, ame-o ou deixe-o, aquele Sim. slogan da ditadura, tipo, se você torce contra, deixa o país, é o nosso país. A própria música, que infelizmente a gente é uma música ótima, mas também é uma crítica que eu faço. Muita gente, eu não tenho orgulho do Brasil 70. Não, pessoal, também não confundo. Os jogadores não tinham culpa no processo. Eles são profissionais, São né? profissionais. Então, assim, a ditadura tentou usar ao máximo o futebol para reforçar a própria ideia de sucesso, milagre econômico, o Brasil que dá certo, Aham. entendeu? É o país E do também futuro, o né? país do futuro e também esse outro lado. Tentou utilizar o futebol como, digamos, espaço onde as pessoas vão se centrar e não vão se preocupar muito. Mas, faço questão de dizer, muitas vezes o tiro saiu pela culatra. Então, mencionando episódios de faixas na torcida, de É impossível críticas. você reprimir tudo, né? Exatamente, inclusive casos clássicos de manifestações em frente de estádios. Então, assim, ela tentou utilizar o futebol, né? Porque era e continua sendo a paixão nacional. Pode ter tido algum sucesso, sim. Mas tem esse lado que não conseguiu ter sucesso. Porque é curioso, tá? Pensando dessa forma, o seguinte. Você tem dois cenários aqui que eu fiquei Sim, pensando quando você falou do Pelé e eu tinha lembrado dessa informação. Acontece tanto o Pelé quanto com o Roberto Carlos na música. Porque você tem uma classe artística engajada, você tem sim, jogadores engajados. Por exemplo, na época do Pelé, o próprio João Saldanha. Ou na época sim. do Roberto Carlos, a Tropicália, todo aquele movimento. São dois caras, e o Pelé ele é muito categórico nisso. Ele, obviamente, ele participava das coisas com os militares, ele era convidado a Brasília, Sim. aquela coisa toda, mas ele não se envolvia, né? Tipo, cara, eu quero jogar bola. O Roberto Carlos também, eu quero curtir a Mas vida. veja, Não... até essa visão de Pelé hoje em dia tem sido revisitada, que era algo que magoava muito ele. Então, queria que você falasse um Tipo, pouco nisso. eu não lembro quem foi que falou, se eu não me engano, eu acho que foi Paulo César Vasconcelos, um comentarista da Sim. Sport TV, que ele tava até trabalhando sobre isso um dia desse. É, até um pouco dessa má vontade que os brasileiros têm com Pelé em relação a isso. Pelé, claro, ele tem esse lado que ele ia lá. Pessoal, também pensem assim. É, tipo, tinha um pessoal muito crítico, tinha, claro, e tinha que ser, era uma ditadura. Mas Mas não era toda a Pelé, população que era engajada também. e Pelé também, ele tinha um pensamento crítico. Tipo, mas assim, tinha momentos que também você tinha que, assim, pô, chegava a ser perigoso você ficar Então, dando é não o uma tempo ditadura, todo. gente. É uma ditadura. Então, assim, às vezes é muito fácil pra gente, com o olhar de hoje em dia, um anacronismo, né? Chegar assim e dizer assim, não sei quem era medroso. Não é assim, não é bem assim, não. Pelé, ele era crítico, ele sabia criticar, só que ele criticava de uma forma muito sutil. Ele criticava de uma outra maneira. Vou dar um exemplo de jogador que sofreu repressão e quase ninguém sabe. Garrincha. A ditadura chegou a invadir a casa dele, matou os passarinhos que ele gostava de criar. Então, assim, a gente tá falando de uma ditadura, não é tão fácil assim, mas era Pelé. Mas não se esqueçam, pra acontecer um acidente de carro numa estrada do Rio de Janeiro era muito fácil. Ou então Sim. em Santos. Então, assim, tem que se pensar esse lado. Não é que eu esteja passando pano nem nada, não, mas É é, entender a é época, né? entender a época. É muito, muito complicado. E não botem na cabeça que, só morria, só era torturado quem era desconhecido. Não, lembrem do caso do filho de Zizi Ângel, que morreu na ditadura. Então, Zuzu assim, Anjo, né? Zuzu Ângel. Então, assim, O é, próprio. com- é o pai de. Esqueci o nome dele.
morreu na ditadura. Políticos famosos morriam. Então, assim, não é que a ditadura... O jornalista na prisão, na janela. Vladimir Herzog, entendeu? Obrigado. Então, assim, Obrigado, estagiário. a ditadura não tinha receio de torturar e prender gente famosa, não. Uhum. Então, assim, era algo muito complicado. Até porque pra eles também era bom que mostrava autoridade, né? Sim. Olha, até o Pelé vai seguir sim, nossa regra aqui. exatamente. Acho que esse é o ponto, então acho que eu fico muito feliz com... É...